Olá a todos, vamos para mais um vídeo de fechamento mensal do mês de abril, fechamento de número 85. Neste mês aí, então, já passamos 1/3 de 2026, o ano está passando muito rápido. E dando continuidade, então, ao post anterior, onde eu comparei a minha carteira com as alocações planejadas na minha política anual de investimento, vamos verificar agora aonde que eu acabei por investindo o meu dinheiro no mês de abril. Então, a escolha foi lá, a prioridade máxima foi investir no exterior. E após analisar os meus ETFs do exterior, acabei escolhendo investir no XLRE, que é o ETF do setor imobiliário. É um ETF que investe nos maiores REITs em valor de mercado. Aqui eu trouxe uma captura de tela da transferência para o exterior, né? Eu fiz um aporte de R$3.000. O dólar estava em torno de 4,98 aqui no dia 20, e aí considerando o spread e IOF, acabei conseguindo aqui $587. Aí somado mais alguns dividendos que eu tinha recebido nos últimos meses, consegui fazer o investimento aqui num valor total de $612, que foi essa compra aqui, não é exatamente a compra a mercado por valor, geralmente eu faço assim, aplico todo o dinheiro que eu tenho na conta e fico com a conta zerada. Ou então aqui sobre o ativo, o XLRE, ele é um ETF setorial, investe em empresas do setor imobiliário, especialmente nos REITs, né, que são como similares a fundos imobiliários, e são os maiores, fazem parte do S&P 500. Ele tem uma taxa de administração bastante baixa, cerca de 0,08% ao ano, e ele tem poucos ativos, ele tem em torno aí de uns 30 e poucos ativos, era 33 a última vez que eu conferi. Aqui o retorno dele é mais recente, variando entre 6% a 8%, mas olhando um gráfico, ele não... Em valorização, podemos até abrir aqui para confirmar, mas se eu não me engano não foi tanto. Nos últimos anos foi menos. Em torno de... Até caiu um pouquinho a última vez que eu olhei, estava em torno de 5 e pouco por cento em 5 anos. Então a valorização dele não é tanta assim. E ele tem um yield em torno de 2 a 3% ao ano. Aqui as posições dele, né? Eu peguei aqui as posições da carteira, as 10 maiores, comparei aqui com esse site do Investidor 10, que mostra o setor, margem, PVP, PL e valor de mercado, né? Como vocês podem ver, ordenando por valor de mercado aqui, praticamente bate os maiores rates em valor de mercado, é justamente a carteira do XLRE. A rentabilidade da carteira neste mês de abril foi 2,10%. Até me surpreendi essa rentabilidade, porque teve altos e baixos neste mês aí, e teve alguns momentos que eu vi que as taxas do Tesouro Direto tinham caído bastante, e estava bem alto aí a rentabilidade, daí de repente subiram de novo as taxas aqui nos últimos dias do mês, e eu até achei que ia dar um resultado próximo do 0 a 0, negativo, mas quando eu fui verificar as contas hoje, somando todos os valores, a gente chegou nesse valor de 248 mil, quase 249, e fechou em 2%, então, a rentabilidade do mês. Aqui até eu abri um dos títulos aqui, o IPCA mais 2040. Aqui dá para ver bem, né? Ele subiu forte aqui no começo do mês, muito forte. Teve uma queda nas taxas. E aí, mais da metade do mês em diante, as taxas começaram a subir de novo, né? E o preço caindo, né? Mas não caiu tanto assim, achei que deveria ter caído mais, considerando que as taxas ficaram praticamente na mesma ali. Talvez em outros que eu estava acompanhando mais, as taxas caíram mais, que eu olhei mais no Educa Mais ao longo do mês. Aqui também um print do relatório mensal de proventos, desde o começo da carteira, lá em maio de 2019. A carteira começou em março, e os primeiros proventos aqui em maio, R$13, né, no mês de maio de 2019. E agora aqui no último mês de abril, R$461 de proventos. Então dá para ver uma evolução aqui mês a mês.
na média aqui também, né? 2019 o total deu 111, uma média de R$ 9 por mês. E agora 2025 chegamos em uma média de R$ 556 por mês, né? Claro que aqui nós tivemos esse mês de dezembro completamente atípico, né? Todas as empresas que tinham dinheiro para distribuir fizeram aqui em dezembro, inclusive algumas já fizeram, deixaram pré-aprovada até 2028. Aqui vocês podem ver que tem já pagamentos agendados. Isso pelo fato de uma mudança tributária que vai tributar dividendos a partir desse ano, já está tributando para quem ganha um valor, se eu não me engano, é acima de 50 mil por mês. Então, eu ainda estou bem longe disso, mas os controladores das empresas, né, os maiores acionistas, eles ganham valores muito maiores, né? E então eles anteciparam esses dividendos e esse mês de dezembro foi bem atípico. Isso acabou subindo também bastante o total e a média aqui, mas mesmo assim, né, dá para ver um crescimento bem legal. Aqui até eu fiz um gráfico do total anual e a média mensal dos proventos recebidos. Aqui então temos a minha política anual de investimentos para esse ano, né? Atualizei aqui a posição atual após o aporte para o exterior. Agora que os investimentos no exterior estão representando 19%, bem próximo do objetivo dos 20%. E as ações até tiveram uma quedinha nesse mês, estavam em 29%, passaram para 27,6% da carteira. E o restante ficou bastante similar. Aqui então, né, as posições, né, renda fixa praticamente igual, ações caiu um pouquinho e exterior que subiu um pouquinho em relação ao último mês. Aqui dentro de cada classe de ativo, né, ETF no exterior, que dá para ver que o VGLT é o único no exterior que está negativo. Vamos adiante aqui. O LFTB, que é mais recente, aí comprei esses dias para uma reserva de oportunidade, está subindo um pouquinho. Meus fundos de investimento imobiliário. Aqui tem uma questão interessante nessa imagem que eu ordenei aqui, pelo resultado considerando os proventos pagos, esse RD aqui, né? Então, até os que ficaram com melhor resultado nesse sentido foi o MXRF e o RECR, que são dois fundos imobiliários de papel, digamos assim, né? Títulos e valores imobiliários, o RECR e o MXRF, eles têm 90 e tantos por cento da carteira é papel, que a gente chama dívida. E eles têm aqui ele considerou como híbrido, né? Mas os dois, RECR e MXRF, acabaram recebendo um imóvel de garantia de operações que deram errado, né? No caso, os caras não pagaram, eles receberam imóvel. Então, eles têm um pouquinho de imóvel na carteira. Mas, originalmente, eles seriam só de papel. Não teria tijolo, né? Mas o que eu achei mais interessante foi justamente esse fator aqui, que eles ficaram aqui, inclusive, melhor que o KNRI, que é um dos que eu considero um dos melhores FIIs. Aqui o RQR, né, na minha opinião, está ruim, está num momento ruim, tanto é que está dando prejuízo aqui, considerando só a variação da cota, mas está empatando com o KNRI, considerando os proventos pagos, né? Então, se tu analisar por esse lado, compensa ter FIIs de papel, é uma coisa interessante para você ter na carteira, porque mesmo que você perca um pouquinho na valorização da cota, né, não chega a ser uma coisa ruim isso também, porque numa carteira com ETFs, com FIIs de tijolos, por exemplo, quando você vai vender aqui um KNRI que vai estar com R$ 600 de lucro, se você tem um fundo aqui que está com prejuízo, você vende o fundo e você reduz o teu imposto a pagar, né? Você fica com menos imposto para pagar, de repente até consegue zerar. E o rendimento aqui foi similar, considerando os dividendos pagos. Achei isso aqui uma coisa bem interessante. Até eu estava recentemente cogitando me desfazer desses dois e ficar só com fundos de tijolos, mas olhando agora, pensando um pouquinho melhor, eu acho que vale a pena manter eles na carteira. E por último aqui, as ações, né? As ações não coube todas as ações aqui no print, e eu também mantive essa ordenado aqui pelo resultado. E aí, considerando os proventos aqui, a Porto Seguro é a que está melhor, né? Que também é uma posição que eu tenho já há bastante tempo, então já pagou bastante dividendo. Aqui em segundo lugar, Sanepar, também já é bastante tempo.
A Unifique nem é tanto tempo assim que eu tenho, mas está com um resultado muito bom também. A Equatorial é bastante tempo que eu tenho. A Prio não paga nada de proventos, mas subiu horrores aqui nos últimos meses, né? Tem zero de proventos aqui, mas valorizou muito. E até tinha subido mais, né? Agora caiu um pouco. Tinha chegado a 70 e poucos reais aí. 73 quase, 72,98. Imagina só, né? Bradesco, aqui é outra posição que está interessante também, não é tão antiga e apareceu na lista. E a VEG, aqui a VEG já é uma posição bem antiga, que eu tenho bastante tempo, também apareceu aqui na lista. Mas a VEG também caiu um pouquinho nos últimos dias, né? Ela chegou a 50 e poucos reais, agora está em 44. Ela era uma das minhas maiores posições até alguns dias atrás, e agora perdeu essa posição. Evolução patrimonial, aqui depois do mês passado que tivemos uma queda, voltamos a subir, agora praticamente aqui batemos os 250 mil reais. E é isso aí, pessoal, um bom feriado a todos. Hoje é feriado, Dia do Trabalhador, sexta-feira, então temos um dia de feriado aí para descansar e mais um final de semana ainda. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.